noite. A casa agradece a presença de todos. Vou passar só 2 recadinhos. Não, acho que é 10. Conesc esse sábado, ainda dá tempo de fazer as inscrições. 27 de maio, a partir das 14 horas, no espaço de eventos Osanã. Confraternização Espírita São Carlos. Vai ser maravilhoso o tema 2 mundos, uma só vida, com a presença da Célia Diniz. Quem puder, participa, que vale a pena. Um aprendizado valioso, um evento assim de muita alegria, de encontrar amigos. Então eu acho que a gente merece esses momentos. Vou falar também da festa junina do nosso lar, já programada para 17 de junho, a partir das 18h30. Barracas, comida típicas e música ao vivo. Todos convidados já vão se preparando para essa festa junina do nosso lar, que é sempre um grande espetáculo. Nosso projeto Cuidando do Luto, aqui no nosso lar, e na USE, funcionando, já estamos no nosso 3º grupo. Quem tiver interesse, venha participar, venha conhecer o nosso projeto. O objetivo do nosso projeto é o acolhimento ao enlutado, para que o enlutado consiga entender essa realidade e trabalhar e vivenciar o processo do luto de uma forma mais tranquila, mais serena. Todos convidados. Daqui uns dias já vamos divulgar aqui o nosso 3º local do projeto Cuidando do Luto, graças a Deus. Bom, e hoje nossos palestrantes é a Fernanda. Acho tão lindo quando a Fernanda vem dar palestra, porque vem a família. E quando é o Marcelo, também. Então, é um diferencial essa família de palestrantes aqui. Como hoje a palestrante é a Fernanda, nós já vamos dar um servicinho também para o Marcelo. E o Marcelo vai fazer a prece inicial. Fernanda vai fazer a palestra e depois já faz a prece de encerramento. Após, temos o passe que segue esses números que vocês têm, tá bem? E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Primeiro, essa satisfação que a gente retorna nessa casa. E para dar início à palestra de hoje, que vai falar da maior referência de mãe no mês das mães, oremos então ao nosso Pai Celestial, utilizando, é claro, a prece que Jesus nos deixou. Convido a todos a cerrarem os olhos, se conectar com o alto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como trabalhamos a cada dia para perdoar aqueles que nos ofendem. Não os deixeis, Pai, cair novamente nas tentações, nos nossos desequilíbrios. E livra-nos, Senhor, de todo mal, seja material ou espiritual. Pois este é o teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus nos conduza a um bom entendimento e a nossa palestrante a passar para nós. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer a oportunidade de ter trabalho nessa casa. Toda vez que a gente vem falar um pouquinho, né, a gente precisa fazer auto-reflexão e ver o quanto daquilo que a gente vai falar a gente está dando conta de fazer. Né? Então é sempre um exercício estar aqui. E aí, essa noite eu resolvi falar, pedido da Márcia, de Maria, Divina Consolação. Eu não sei se vocês conhecem essa pintura, esse aqui foi o livro que eu usei, que é um livro do Edson Carneiro, para fazer a reflexão dessa noite. Ele se baseia nas obras de Chico Xavier e de Ivone Pereira do Amaral, né? E essa pintura, que acho que foi do Wagner, Chico, ele tinha muito carinho pelas mães de um modo geral, principalmente as mães que perderam seus filhos. Um dos trabalhos mais belos de Chico foi fazer
espiritual, eu sempre disse que Chico era um coração materno, era um coração amigo que conseguia sentir as dores que as mães também sentiam, né? E aí, há 40 anos atrás, exatamente, em 1983, o Chico, né, falou para o Emmanuel, falou, olha, eu gostaria muito de saber qual é o retrato, né, de Maria. E aí o Emmanuel falou para ela, não sei qual que é o retrato, como assim? Né? E aí o Chico falou, olha, no livro da Ivone tem uma descrição lá no Hospital Maria de Nazaré que tem um retrato nessa instituição. E aí o Emmanuel falou para ele, tá bom, então vamos fazer assim, vamos arrumar uma pessoa, eu vou narrando para você, você vai dizendo para ela, e aí nós vamos tentar montar essa produção. Então foram mais de 20 encontros, né, com Vicente Ávila, que era fotógrafo, para retratar Maria. E aí eles ficaram vários técnicos, vários meses trabalhando nessa obra. Para quê? Eu falo para o Marcelo, meu esposo, que eu gosto bastante do espiritismo, e como eles adoram festa. Então, para homenagear o Dia das Mães de 1984. Né? Então, é para dizer para a gente que a espiritualidade está sempre preparada, sempre trabalhando e nos envolvendo. Nós não somos aqui jogadas, né? Então, eu trago essa imagem para a gente, de Maria. E aí, eu me baseei também no projeto Segundo Espiritismo, sobre o item 28, né, que fala sobre submissão e resignação. Por que submissão e resignação, né? No Evangelho ele vai nos dizer que a submissão é a obediência, mas a obediência de que maneira, né? Essa obediência que é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento também, mas o consentimento da emoção. Para nos dizer que às vezes, né, que eu acho que é o que a gente mais consegue fazer, às vezes a gente é submisso, obediente. Resignado é mais difícil, porque resignado é fazer o coração se afinar, né, com a razão. Às vezes a gente consegue compreender racionalmente, mas o coração fica tão apertado, tão dolorido, né? E principalmente quando o assunto diz respeito aos filhos. A Márcia veio aqui para falar do cuidado do luto, da importância de cuidar do luto, e especialmente quando esse luto é de pessoas tão amadas, né? Que são as nossas crianças ou os nossos filhos que nos antecederam na jornada. E aí, a doutrina também vai nos dizer, né? Que a obediência e a resignação são duas virtudes que são companheiras da doçura. E aí eu trouxe Maria, que eu acho que Maria retrata muito bem submissão, resignação, doçura. E ela vai ter outros, né, predicados que ao longo da nossa noite a gente vai estar apresentando. E por que isso? A gente precisa pensar que Jesus, para vir para a Terra, precisava de um coração dulcíssimo para recebê-lo. Não poderia ser qualquer espírito. Maria, o Espiritismo nos ensina, é um espírito de alta envergadura, que veio para receber essa missão. Ela veio na Terra, em grande medida, sabendo do compromisso, né, que ela teria nessa jornada de amparar Jesus. E aí, o que eu fiz? Para a gente refletir um pouquinho, eu me debrucei nas pinturas. Por quê? Porque a arte cristã, desde a Idade Média, existem várias obras que vão retratando, né, as passagens do Evangelho. A reflexão dessa noite eu me baseei em Lucas, né, nos primeiros capítulos de Lucas. E aí, Leonardo da Vinci, em 1478, ele faz essa representação, onde Maria é ali retratada na mesma altura do anjo, né? E curiosamente, a maioria das obras que foram trazidas, o anjo sempre traz na mão, se vocês observarem, uma flor para oferecer. Eu achei uma outra pintura, também não trazendo, que dizia bastante assim do Espiritismo, que ao invés de ser um anjo, é um retrato, né? É uma representação de uma luminosidade. Como nos indicar que é um espírito superior que ali está na representação, né, ao invés desse símbolo aí de um anjo com asas e tudo mais.
associado, e essas pinturas conversam bastante com o texto evangélico de Lucas. Por quê? O texto evangélico diz assim pra gente, que o anjo Gabriel se apresentou para Maria e disse: Ave Maria, salve Maria, tu és em graça, tu está em graças, e o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Não tenhas medo, Maria, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Concederá e dará à luz um filho. Ele dará o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E aí, qual foi a resposta de Maria, né, naquele momento? Ela não questionou, ela não falou, eu tenho medo, não. Ela se apresentou e disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a sua vontade. Que é uma representação de renúncia das próprias vontades e de humildade com relação ao ensinamento, à proposta que estava sendo apresentada a ele. E é interessante que, se a gente for lembrar, a época em que Maria viveu, a gente tinha uma sociedade muito patriarcal. E Maria, ela tinha uma prima, Isabel, casada com Zacarias, né? Que era uma pessoa idosa. E ele também não tinha filhos. E o que aconteceu com ele? Ele era sacerdote, estava no templo rezando. E o Gabriel também apareceu para ele. Apareceu para a figura que tinha um protagonismo naquela sociedade, que era o homem. Não apareceu para Isabel. Aí, quando o anjo apareceu para Gabriel, para Zacarias, o que ele falou? Olha, você vem aqui te dar notícias de Deus, você vai ser pai, os seus pedidos foram atendidos, né? E aí ele fala: como assim? Eu vou ser pai? Eu sou velho, minha mulher é estéril. Aí Gabriel falou o que para ele? Você tem dúvidas. Como você duvidou, vai ficar mudo até a criança nascer. E assim se dá, né? De Maria, de forma bem diferente, quando a proposta de Deus é apresentada para ela, ela simplesmente aceita. E aí, eu trago lá, né, mais à frente, Maria e Isabel. E aí tem uma passagem lá do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 43, que diz assim, que Maria, ela tinha sido informada por Gabriel de que a prima Isabel estava gestante. Então ela pega e vai ao encontro de Isabel. E o texto diz: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com voz forte: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o teu ventre. Qual que é a leitura que a gente faz dessa passagem do ponto de vista espírita? O que aconteceu com Isabel? Né? A criança que ela trazia era João Batista. E João Batista é o precursor, é aquele que vem antes de Jesus. E era um espírito também iluminado, era um espírito também escolhido para caminhar com Jesus aqui na Terra. E Maria, né, quando está posto no Espírito Santo, o que quer dizer? Quer dizer da espiritualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que todos nós somos médiuns, cada um num grau diferente, mas carregamos em nós esse germe. E aí não é diferente com Isabel. E mais uma vez, Maria, né, nesse momento que ela está ali conversando com a prima, o que acontece? Ela declama, ela faz um poema e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas do poder e santo é o teu nome, e a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, perdurará de geração em geração sobre os que o obedecem, sobre aqueles que acreditam nele. Mais uma vez a gente tem uma demonstração de Maria ali, de devotamento, né, da parte dela, de abnegação em nome desse Deus maior, de reconhecimento. E aí eu trago para vocês ali mais duas figuras, são mais duas pinturas. Do lado direito ali, a adoração dos pastores, que retrata
a Pietà, de Michelangelo, né? Que retrata o momento da crucificação ali e no sofrimento de Jesus. E por que isso? Tem aquele ditado, né? Ser mãe é padecer no paraíso. A sabedoria popular, ela, em alguma medida, ela tem razão. Porque a maternidade é uma bênção, é um paraíso. Quantas alegrias a gente tem com os nossos filhos. Desde o momento que a gente sente eles na barriga, quando eles são pequenininhos, estão aprendendo a andar, sorrir, falar o nosso nome, né? Conforme eles vão crescendo, as conquistas que eles vão tendo, quantas alegrias eles nos trazem. A gente baliza, eu costumo dizer, a nossa vida, em grande parte, na vida dos nossos filhos. Então é uma grandeza, né? Feliz aquele que pode cuidar de alguém, seja mãe biológica, seja mãe afetiva, seja mãe adotiva, né? É uma bênção essa oportunidade. Mas em grande medida, o cuidado perpassa muitas dores, né? Principalmente situações que fogem ao nosso controle. E aí a tradição conta pra gente que Maria teve 7 grandes dores, né? E quais seriam elas? Jesus no templo de Jerusalém, a fuga para o Egito, Jesus e os doutores, Jesus no Calvário, Jesus crucificado, Jesus sendo perfurado e Jesus sepultado. Se a gente olhar e fazer a leitura fria dessas passagens, será que nós teríamos condições de acompanhar Jesus nessa jornada? Quantas mães, por muito menos, desistem, né? Mas não porque elas não querem, não porque elas não amam, porque às vezes não conseguem contribuir com situações que estão assim acima da capacidade delas, né? Então, será que nós conseguiríamos? A doutrina fala pra gente que não. Só um espírito muito forte conseguiria passar com serenidade por tudo isso. E aí, a primeira dor de Maria, né? Simeão, essa figura representada aí, é um senhor que existia em Jerusalém e ele funcionava meio como um profeta, era um homem devoto a Deus, um homem correto, muito honesto, né? Muito justo. E aí o que acontece com Simeão? Na condição de médium também, ele foi informado de que ele morreria depois que ele tivesse contato com o Messias prometido. Eis que depois que o menino Jesus nasceu, passados 8 dias, né, seguindo as leis mosaicas, ele foi circuncisado. Passa alguns dias posteriormente, a criança tem que ser levada a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, para ser apresentada ao Senhor. Simeão foi intuído a ir ao templo, e quando ele chega lá e pega o menino nas mãos, ele sente que ali está o Messias. E aí ele fala: olha, Senhor, eu agradeço por essa oportunidade, posso morrer agora, porque eu sei, né, que Israel está em paz. E aí o que Simeão faz? Vira para os pais, para José e para Maria, e diz a grandeza desse espírito, da felicidade que eles vão ter na condição de pais. Só que aí ele diz para Maria, né? Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. E como sinal de contradição, uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Essa mãe, claro que ficou feliz com as boas coisas que a maternidade trouxe, mas essa notícia de que alguma dor ia ser imposta ao coração dela, né, deixa Maria muito preocupada. E é curioso o Evangelho de Lucas, porque a todo tempo ele vai colocando assim: e Maria guardava essa passagem em seu coração. Tudo conforme ela ia vivenciando, ele vai escrevendo. E Maria guardava no seu coração, como a nos dizer que tudo que ela vivenciou, todas as dores, serviram para fortalecê-la. E por que isso? Para dar força moral para esse espírito, para contribuir conosco. Aí a segunda dor, segundo momento. Então, eu e a tecnologia, a gente vive num momento de radiação, não adianta, é um exercício isso aqui. O segundo momento, né, de dor de Maria foi logo depois que Herodes ficou sabendo que o menino Jesus havia nascido, porque
vários fenômenos que vão acontecendo ao longo da vida de Jesus, que vão fortalecendo a fé de Maria nessa providência divina. E aí, quando Herodes fica sabendo que o menino nasceu e que eles foram enganados, que os magos não voltaram para dizer para ele onde estava o menino Jesus, ele manda matar todas as crianças que tinham de 0 a 2 anos. E aí, José estava dormindo. José era médium de sonhos, porque todas as comunicações que José recebia era através do sonho, que é a mediunidade onírica, que a gente diz no Espiritismo. E o que acontece? Ele foi orientado pelo Espírito a deixar Jerusalém e seguir para o Egito. Para quê? Para garantir que Jesus tivesse uma vida muito melhor. E aí eu pergunto para vocês, quantas mães, né, semelhante a Maria, às vezes faz as malas, se muda, muda estilo de vida, para garantir que seus filhos tenham as necessidades atendidas. Cada mãe que chega com uma criança que tem uma deficiência, que exige que ela reprograme, né, toda a sua logística, a necessidade de acompanhamentos vários, né, é uma mudança e é uma dor, né, é uma dor que a gente faz, mas em nome desse amor. E com Maria não foi diferente. Ela deixa a cidade da Galileia onde ela está localizada, que ela já estava ali habituada, e vai para um lugar novo, estranho, para garantir a proteção desse filho, como várias mulheres até hoje fazem. E aí a terceira dor de Maria. Eu estou trazendo alguns pontos do Evangelho de Lucas, lembrando que são poucas as passagens neles, mesmo que existem que Maria são retratados, né? A maioria deles eu acho que eu consegui contemplar. Esse momento em especial não tem nenhuma imagem de referência, nada, esse é do Peter. Aí é o menino Jesus aos 12 anos. O que acontece com ele, né? Todo mundo sabe que quando a criança vai crescendo, ela vai trazendo outras demandas. Com Jesus não foi diferente. Todos os anos, Jesus e Maria iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas naquele ano, quando Jesus fez 12 anos, foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque eles foram para a festa da Páscoa, estavam lá. Quando eles estavam voltando para casa, o que aconteceu com Jesus? Jesus se perdeu. E a pergunta é, né? Quantas mães, quantas cuidadoras também não ficaram com o coração ali sofrendo, né? Em decorrência da perda desses filhos, que deixam a gente desorientada, ou filho que sai, que não comunica, que não manda mensagem, que você liga e não atende, que está de madrugada, você quer falar com a criatura não te atende o telefone, né? Então, quantas vezes a gente não fica ali com o coração desesperado? E a gente pensa assim, né? Mãe é ótimo para pensar no caos, né? Você consegue retratar em 5 segundos tudo de ruim que pode acontecer com o filho. É uma coisa assim impressionante. Aí até você conseguir falar, e aí, você conseguiu? Aí você fica até aliviada, né? Primeiro você briga, depois você se alivia. Maria não era assim, gente. Maria era um espírito evoluído, era serena, né? Mas em alguma medida, ela também ficou nervosa, ficou brava. E aí ela corrige Jesus. Ela pergunta para ele, por que você fez isso? E ele responde para ela, mãe, você não sabe que eu estou a serviço do meu pai que está no céu? Né? Ele dá retruca. E aí, o que ocorre em seguida? O Evangelho de Lucas nos diz que Jesus volta para casa depois dessa situação e passa a obedecê-lo. E aí, a gente vai ter mais adiante um outro retrato da presença de Maria, que é quando a gente tem lá nas bodas de Canaã, a festa, né, que Jesus transforma a água em vinho, que Maria chega para ele e fala, olha, o vinho acabou. E aí, o que você vai fazer? Ele fala para a mulher, não chegou a minha hora ainda. E ela diz, ela vira para as pessoas que servem o vinho e fala, ó, faça o que ele mandar, né? Como a dizer para a gente, faça o que Jesus nos ensina, siga o exemplo do Cristo, né? E aí Jesus vai, de forma muito obediente, e transforma água em vinho. Chico, quando recebia as mães com algum lamento, com algum questionamento, ele falava para as mães, peça para Maria, Jesus é um bom filho, ele há de atendê-lo. Que era um jeito de dizer, né, desse carinho, dessa vinculação que os dois possuem, tanto Jesus com Maria e Maria com ele. Eu acabei já falando dessa parte para vocês.
E aí, uma outra passagem que nós temos, que seria a quarta dor, que vai apresentar lá pra gente, não é Lucas, é João. E aí é o momento lá, no momento do Calvário, em que Jesus está sendo crucificado e Maria se apresenta ali ao lado, né? Junto dele também estava João. E aí é aquela passagem que é clássica, que é bem apresentada pra gente, que é quando Jesus diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E depois diz, né, ao discípulo: e aí a tua mãe. E em grande medida, o que acontece nesse momento? Está criando-se uma relação para além dos laços consanguíneos, né? Para além do laço de sangue. E é isso que vai nortear toda a jornada de Maria posteriormente. Quando ela passa mais à frente a cuidar das pessoas, dos pobres e tudo mais, a falar de Jesus, a contar, né, a reprisar os ensinamentos de Jesus. Quando Maria faz isso, ela está pensando em quê? Na humanidade como um todo, na condição de seus filhos espirituais. E o Espiritismo nos ensina, né? 2 mundos, uma só vida, mas elas são solidárias entre si. O Evangelho também nos diz, né, que a nossa plantação é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que a gente fizer no bem, a gente vai colher. Tudo que a gente fizer de equivocado, a gente também vai colher. Um outro momento, que seria a quinta dor que Maria vivencia, é ali, ó. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a sua irmã Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quem fez essa pintura foi Diego Velázquez, lá em 1632. E aí, e junto de Jesus estava Maria. E aí eu volto pra gente, né? Em quantos momentos, os momentos mais críticos dos nossos filhos, que nós podemos estar junto deles, né? Filhos que, por razões que a gente desconhece, que caminham no bem ao nosso lado, de repente se volta para a criminalidade, de repente se envolve, né, com questões que não são interessantes, acabam indo para o mundo do crime, cometem crime, são presos, e essas mães, como ficam, né? Com o coração dilacerado. E às vezes, umas até conseguem acompanhar, orar de longe e auxiliar. Outras, por questões de foro íntimo, não conseguem seguir e caminhar junto. Maria estava ali, Jesus sendo crucificado. Nós precisamos lembrar que nós, espíritos, né, todos aqui na Terra, temos resgates das coisas que realizamos no passado. Jesus foi o espírito puro, o mais puro que pisou aqui na Terra, modelo e guia da humanidade. Ele não tinha nada para resgatar. E aí Maria, quando vê Jesus ali crucificado, fica se perguntando: o que meu filho fez de errado? Era um homem bom? Era um homem justo? Ela recorda ele criança, auxiliando os pobres, auxiliando as pessoas que precisavam, indo para o meio da rua e trazendo, né, os caminheiros para alimentá-los. E ela se questionava: onde ele errou? Lembra da escolha, né? Fugiu agora. De Barrabás em detrimento de Jesus, né? Porque houve a possibilidade da população escolher quem poderia ser crucificado. Maria, naquele momento, tem esperança de que vão escolher Barrabás, que era um criminoso, que havia de fato usurpado a sociedade, enquanto Jesus, de forma diferente, havia curado pessoas, ressuscitado outras, e a população sabia. Eis que não, a população opta por escolher Barrabás. Então Maria não compreende. Mas nem nesse momento, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai nos dizer que nem nessa hora Maria recai. Até nesse momento de maior dor, de maior tristeza, ela abaixa, reflete, e no fundo do seu íntimo ela escuta uma voz dizendo para ela que era preciso que isso ocorresse. E mais uma vez, de forma submissa, ela diz: Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Então, mais uma vez, ela se coloca em devotamento, né, de forma muito diferente de nós, mas para nos servir de modelo. A sexta dor de Maria é esse momento em que Jesus, já morto, é retirado da cruz, e aí o que acontece? Ele está lá e um soldado, mesmo vendo ele morto, vai tentar furar o coração de Jesus. E nesse momento sai água daquele corpo, né? E ela fica se questionando: meu Deus,
fazer. E ela ora, porque ela lembra que a oração era a ferramenta que Jesus havia deixado para nós nos momentos de dificuldade. E aí, essa é a última foto, né? A última tela. É uma foto do Caravaggio de 1602, quando Jesus é retirado da cruz para poder ser enterrado. E aí, ali, né, onde está o seu tesouro, está também seu coração. O que Maria faz? Maria se compadece, claro, se entristece, mas de forma diferente. Depois que Jesus ressuscita, vai até ela, conversa, Maria se renova. E Maria passa a socorrer a todas as almas, né, que necessitam. E aí, Ivone Pereira do Amaral, no livro Memórias do Suicídio, vai dizer pra gente que quem é responsável pelas almas que se suicidam é o grupo da Legião de Maria, que é a atribuição dela, o socorro a esses espíritos, que são filhos nossos, né? E hoje em dia, mais do que qualquer outra época, existe uma dor na alma das pessoas que eu sinceramente não compreendo. Acredito que possa ser em decorrência dessa política, né, de massa, que diz que tudo se restringe às coisas materiais, pouco se fala do mundo espiritual, pouco se fala para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que a vida segue. Hoje as pessoas valem pelo que veste, pelo que aparece nas redes sociais, as pessoas não valem mais pela que são de fato. Então hoje as crianças, elas não têm referência. Qualquer frustração é motivo de uma dor e motivo para desistir da vida, independente da idade. E quão desesperador é para uma mãe sair de casa para trabalhar e voltar e de repente encontrar um filho morto, né? E se perguntar, meu Deus, onde eu errei? O que eu fiz? O que eu não vi? Onde estava essa dor? Onde foi que eu falhei? E nesse momento de dor e desespero, que a Márcia bem falou, da gente cuidar do luto, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é pedir a Maria que nos amenize a dor, que nos console, né? Porque é esse o papel que ela exerce. E que socorra essa alma, que a gente sabe, como eu disse anteriormente, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Uma atitude violenta contra a vida não vai passar ilesa, né? Nós sabemos que vai ter que ser resgatado, e às vezes de forma dolorosa. O Evangelho nos ensina também, né, falando da vida futura, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Por que a gente vem aqui passar por essas experiências tão dolorosas às vezes? E aí a resposta é: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-la chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Eu grifei missão porque essa noite nós estamos falando de Maria, e fica claro, acredito eu, que ao longo da jornada de Maria que eu apresentei, das 7 dores, que ela veio em missão, né? Não era um espírito qualquer, é um espírito muito iluminado. E aí eu lembro aqui, né, algumas qualidades que Maria traz para a gente. Obediência, resignação, doçura, renúncia, humildade, devotamento, abnegação, fidelidade, resiliência, força, sabedoria. São várias as qualidades que Maria possui. E aí lá em cima, né, Maria, em Éfeso, na companhia de João, passa a ser conhecida como a mãe da humanidade. A casa de João se transformou num ponto de assembleias, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. E ali Maria, né, vai colaborando com os espíritos encarnados. Humberto de Campos vai contar pra gente como acontece o desencarne de Maria. E em espírito, já podendo conversar com Jesus, quando ela estava se afastando do planeta, ela se lembra dos irmãos que estavam na Terra sendo oferecidos na Galileia, né? E aí o que acontece? Ela pede para ir até eles. E aí onde ela chega aos círculos, onde os homens estão julgados para ser entregues às feras, ela começa a conversar com uma jovem que está lá e pede para ela: cante a alegria, porque o reino do Deus não é, o reino dos céus não é desse mundo. Cante as esperanças da vida maior. E as pessoas passam a cantar. No livro Paulo Estevam tem várias narrativas lá que descrevem exatamente como é isso, os momentos que os cristãos
não perca as esperanças nesse momento de dor. E aí Pode ele passar? Podia passar? Eu não sei se vocês assistiram o filme As Mães de Chico. É um filme muito bacana que eu demorei para assistir, porque não é porque eu sou espírita que eu trato com naturalidade a perda de crianças pequenas. Eu ainda me compadeço demais, não adianta. Né? E aí eu resisti, eu falei, não vou sentar para ver sofrimento não, então eu demorei para assistir. Mas o filme é belíssimo, é uma grande lição de vida para a gente. Quem puder assistir vale a pena. No filme a gente tem esses personagens, né, que traz vários momentos de dor que nós vivenciamos aqui na Terra. O caso de Ruth, lá no canto, que o filho dela, Raul, se envolve com drogas e depois ele acaba se matando, ele se suicida dentro de casa. E aí ela, diante da dor que ela sente pela perda desse filho, ela quase enlouquece. E aí ela tenta contra a vida, ela vai para a janela e vai tentar se matar. Tamanho sofrimento e a falta de esperança de que a vida continuasse. Quando ela vai até Chico e ela recebe a carta, Chico, o próprio Raul, que é o filho, faz uma mensagem para ela dizendo: mãe, socorra os pobres. Somente a caridade, o perdão vai aliviar as nossas dores. Né? Lá ensina Elisa e Theo, ele é tão fofinho, que eu falava, gente, não quero ver ele morrer, né? E nessa não quero ficção, lá eu choro demais. E aí, quando for com o Theo, a lição é ainda mais dolorosa, porque quando Elisa vai conversar com Chico, Chico vira para ela e pergunta: minha filha, você agradeceu a sua babá? Por quê? Porque Theo nasceu com uma doença que ele iria morrer de qualquer maneira, porque essa era a expiação do Theo. Só que ele foi andar de bicicleta, caiu e bateu a cabeça. Foi andar de bicicleta com a babá, caiu e bateu a cabeça. Depois desse incidente, que a criança passa a manifestar o problema e desencarna, né? Aí Chico perguntou para ela: você já agradeceu a sua babá? Porque a jornada dele era curta. Você iria dar conta de suportar essa perda se ele tivesse caído do seu colo? Então, assim, o Chico, ele não só trazia as notícias, mas ele chamava a atenção também, né? E aí, para a mocinha lá em cima, agora eu vou a Lara e Santiago, Lara e Santiago são namorados e ela fica gestante. Santiago, eles não eram casados, né? Estavam só namorando. Santiago morre. E aí ela pensa em abortar. E aí, quando ela vai até o Chico, Chico diz para ela: minha filha, a vida é o bem mais supremo que nós temos na Terra. Né? Nada é mais importante do que essa vida. E aí, nesses momentos todos de dor, de sofrimento, o que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar nas dores de Maria, porque aqui na Terra também, ela passou por tudo isso. Ela sofreu todas essas dores. E aí quem fala, né, o Espiritismo não fala de Maria, se engana. O livro Cornel de Além Túmulo foi o primeiro livro que Chico psicografou. Existem vários poemas, né, belíssimos poemas sobre Maria, sobre a grandiosidade desse espírito e a importância dele. E aí, para encerrar a noite, né, em homenagem a ela, eu vou declamar a oração que lá está, que se chama Ave Maria. Aí, se vocês quiserem fechar os olhos, para a gente poder caminhar para o finalzinho, eu agradeço. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra das desventuras. Benditos sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz.
Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Que assim seja.